Agora eu quero compartilhar com você, nessa aula, informações sobre doenças autoimunes. Se você ainda não sabe o que são doenças autoimunes, as doenças autoimunes são doenças em que a nossa imunidade, né, ou seja, os nossos anticorpos, que são os soldados ali da nossa imunidade, eles começam a não pensar direito e a atacar as nossas próprias células, ao invés de defender de doenças e vírus. Então, a doença autoimune, ela faz com que a pessoa seja atacada pelos próprios anticorpos e não existe uma cura para isso. Ela tem que conviver com isso a vida toda. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, recebe essa doença geneticamente. Às vezes nunca é ativado, ela nunca sabe que tem essa doença, mas em alguns outros casos existem fatores que podem ativar essa doença, fazendo com que os sintomas eles venham e a pessoa então precise tomar imunossupressores, que são remédios que possam controlar a quantidade de anticorpos, né? Controlar a imunidade, para não deixar a imunidade forte demais para atacar o corpo. Então, existem também anti-inflamatórios em alguns casos, né? Que vão fazer essa função aí de diminuir a inflamação. Enfim, de acordo com cada doença autoimune, aquele órgão mais afetado, ele precisa de cuidados. E antes que ele seja afetado, existem remédios que vão ajudar a cuidar da doença autoimune e existem algumas funções que são exercidas por esses remédios que os óleos essenciais também podem colaborar. Assim como todas as outras doenças ou sintomas citados aqui, a gente nunca fala larga todos os seus remédios e o seu médico e usa só óleos essenciais. Porque o seu médico entende melhor todo o seu histórico clínico, ele sabe exatamente qual é o comportamento do seu organismo, aquele remédio que você está usando, enfim. O que você consegue fazer e reduzir bastante, porque eu mesma fiz, é reduzir a quantidade de remédios que você toma de acordo com os efeitos colaterais. Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune chamada lúpus. Lúpus, ele acaba atacando as articulações, deixando com bastante dor, lembra bastante a fibromialgia, né? Deixa com dor, deixa inchado, dói, né? Não se mexe direito, às vezes saem manchas na pele, e isso são todas condições da ativação e da força da doença. Por um momento, eu já utilizei 9 remédios diferentes, mas não eram 9 remédios para o lúpus, eram 2 remédios para o lúpus, só que um deles aumentava a pressão, eu tinha que tomar um remédio para a pressão. O outro machucava o estômago, eu tinha que tomar um remédio para o estômago. O outro afetava a minha absorção de cálcio e vitamina D. Tive que tomar cálcio e vitamina D. E assim por diante, diversos remédios foram surgindo nessa lista. Por quê? Para tratar efeito colateral de um outro que eu já tomava. Então, ao conhecer os óleos essenciais, eu pude entender como que eles agiam e fui, junto com o médico, fazendo acompanhamento para a redução de todos aqueles remédios que eu usava para tratar efeitos colaterais dos 2 principais. E hoje eu reduzi a quantidade de remédios que eu tenho para apenas 2, e esses 2 está sendo reduzida a quantidade que eu tomo deles, para que então, no momento em que meu médico libere, né, sua melhora está ok, está aceitável, né, você pode passar a viver sem os remédios, mas sim com os óleos essenciais. Então, eu sinto a diferença, né, de ter utilizado os óleos essenciais e reduzido a quantidade de química no meu corpo, né? Eu sentia todos os dias o quanto isso me fazia mal. E hoje eu sinto um bem-estar maior e consigo, né, aparecer para as pessoas sem aquele monte de mancha, etc. Porque os óleos essenciais realmente fizeram a diferença para mim, né, em minha vida. E o convite que eu tenho para você é que ele faça essa diferença para você também, porque o conhecimento guardado é só conhecimento, é só informação, mas aplicado ele vai gerar sabedoria. Então, que você seja uma pessoa sábia que utilize os óleos essenciais aí para o seu bem-estar e dos seus familiares. Falando um pouquinho da autoimune, ela tem alguns gatilhos, né? Como eu falei, ela pode ser ativada ou não. Para que a doença seja ativada,
geralmente ela tem esses gatilhos. O estresse, ela pode ser ativada pelo estresse, pela exposição ao sol ou fatores ambientais e alimentares, né? Então, diversos fatores podem ativar essa doença. E qualquer uma delas, né, tem esses gatilhos que podem ativá-las. Quais são as doenças autoimunes mais comuns? O lúpus, a artrite reumatoide, a psoríase e também a esclerose múltipla. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas e os óleos essenciais que ajudam a cuidar de cada um desses problemas. Falando do lúpus e artrite reumatoide, eles são da mesma família, por isso estão juntos, né? Os sintomas são muito parecidos, com exceção da pele, das manchas de pele, eles fazem com que exista uma inflamação nas articulações. Todas as partes dobráveis, né, do corpo ficam mais inchadas, ficam doloridas e é difícil você ter ânimo e disposição para acordar, para fazer suas tarefas, para trabalhar, enfim. Simples tarefas se tornam um fardo, né? Isso eu posso falar com propriedade, né? A sensação no início é que você tivesse 90 anos, né? Tudo dói, para sentar dói, para mexer dói, para deitar dói, tudo dói, né? Ambos são tratados com imunossupressores, têm sintomas em comum, como a dor e inchaço nas articulações, tristeza e desânimo que podem levar à depressão. Então, faz parte da rotina de uma pessoa que possui artrite reumatoide ou lúpus, a possibilidade de fazer uma terapia, de se consultar com um psicólogo que vai ajudar a aceitar as limitações e a entender que ainda há motivos, né, para se viver feliz e fazer todas as outras coisas. Óleos essenciais que ajudam a amenizar os sintomas do lúpus e da artrite reumatoide. Uma gota de cravo no chá ou em cápsula diariamente para equilibrar a imunidade e como anti-inflamatório. Olha que legal, o cravo vai ajudar nas duas coisas, na parte anti-inflamatória e também a cuidar do equilíbrio da imunidade. Você pode fazer também um óleo de massagem, já que tem dores, né, em todas as partes dobráveis, né, nas articulações. A massagem você usa os seguintes óleos: 3 gotas de olíbano, 4 gotas de hortelã-pimenta, 2 gotas de manjerona em 15 ml de óleo de coco fracionado. Massageie nas articulações todos os dias. Outro óleo essencial que é bom para essa massagem também é a gualtéria ou o wintergreen. Ele é bem canforado e ele ajuda a aliviar bastante as dores ao fazer essa massagem. Agora, a psoríase é uma doença de pele autoimune. Ela faz com que fique bem grosso, assim, mais do que o normal, né? Geralmente nos braços, cotovelos, joelhos, né, pernas, e fica assim, seco, exatamente como nessa imagem, fica seco, fica rosado, fica grosso, né, escamando. E alguns óleos essenciais que ajudam a amenizar os sintomas são uma gota de copaíba no chá, sublingual ou em cápsula diariamente para equilibrar a imunidade e como anti-inflamatório. O amigo número 1 da psoríase é o copaíba. Inclusive tem também psoríase capilar, tá? E o óleo essencial de copaíba também com o shampoo, ele ajuda a tratar essa parte capilar em massagem no chuveiro. Você pode fazer um roll-on também com os seguintes óleos: 2 gotas de copaíba, 2 de olíbano, 2 de melaleuca e 2 de lavanda, completando com óleo de coco fracionado em um roll-on de 10 ml. Aí você vai usar esse roll-on sobre aquela parte afetada pela psoríase, tá? Nos cotovelos, joelho, onde tiver dessa forma como está aqui na foto, vai passar sobre o local 3 vezes ao dia e como eu falei, constantemente, né? Constância, todos os dias vai passar até sentir a melhoria, tá? Você pode também inalar, porque a psoríase ela pode ter um fundo emocional, não só a psoríase como as outras doenças. Vocês viram que um dos gatilhos que ativa a doença autoimune é o estresse. Então, a gente precisa cuidar da saúde emocional também para evitar a ativação dessa doença. Então, você pode inalar 1 a 2 gotas de lavanda ou olíbano todos os dias para amenizar o estresse, que pode ser o fator que afeta a psoríase. No shampoo, utilize os mesmos óleos essenciais, porém em um copo de shampoo neutro, ok? O bom do shampoo neutro é que ele não vem com um cheiro forte já
das essências que vêm nos óleos essenciais, não nos óleos essenciais, mas as essências que vêm nos shampoos que a gente compra no mercado, né? Já vem com um cheiro forte, já vem com algumas substâncias, como a gente viu lá na frente, né, prejudiciais, e a gente não quer isso, a gente quer o mais neutro possível para que os agentes principais sejam os óleos essenciais e não os outros aromas e as outras químicas presentes no shampoo. Esclerose múltipla. O que é a esclerose múltipla? Ela é uma doença em que o sistema imunológico ele destrói a cobertura protetora dos nervos. Na esclerose múltipla, as lesões dos nervos elas causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Tem uma imagem aqui que fala quais são as partes que podem ser afetadas pela esclerose múltipla. E é o corpo todo, praticamente. É a visão, a bexiga, o intestino, disfunção sexual, funções sensoriais, cognitivo e mental, fala e deglutição e a mobilidade. Óleos essenciais que ajudam a amenizar os sintomas: olíbano, sândalo e hortelã-pimenta. Você pode fazer uma massagem gentilmente sobre a espinha, nuca e pés, diluídos em óleo de coco. Novamente, né, o contato do parente com a pessoa, né, com o familiar que tem a esclerose múltipla, ao fazer essas massagens, conversando com carinho, com amor, isso aumenta e potencializa o efeito terapêutico dos óleos essenciais. Um resumo sobre o uso da aromaterapia para doenças autoimunes. O uso interno, ele ajuda para o controle e equilíbrio da imunidade. O uso aromático para o controle e equilíbrio das emoções, que são os gatilhos das doenças autoimunes. O uso tópico para massagem para dores e para pele, ok? Então, esse foi um resumo da nossa aula sobre o uso dos óleos essenciais para doenças autoimunes. Espero que você tenha aprendido bastante. Qualquer outra doença autoimune que não esteja nessa lista, né, eu coloquei somente as principais, a gente pode usar um protocolo semelhante, porque as doenças autoimunes têm muitas coisas em comum nessa questão do controle da imunidade, ok? Todas elas têm gatilhos e a gente pode usar um protocolo semelhante a esse para a utilização dos óleos essenciais para aquela pessoa que tem uma doença autoimune. Tudo isso com uma constância, a gente vai conseguir perceber uma melhoria no bem-estar dessa pessoa com a introdução dos óleos essenciais. Vejo você na próxima aula. Até lá!